Olá, esse é o canal Visita ao Dentista, eu sou o Samuel. Hoje eu quero abordar um assunto que ainda é comum no consultório, que são aquelas pessoas que nos procuram já com uma predisposição a fazer uma exodontia ou, enfim, a extração de um dente. Bom, a extração de um dente é sempre algo traumático. Na verdade, você está fazendo uma mutilação de um membro do seu corpo. Essa é que é a realidade. Essa extração, ela traz prejuízos funcionais, estéticos e psicológicos, por assim dizer. Bom, mas ainda assim muitas pessoas já chegam aqui com uma predisposição, já com o diagnóstico e o plano de tratamento em mãos. Eu vim aqui para extrair um dente, mas quando a gente vai ver os motivos não são pertinentes. Então, muitas vezes as pessoas, elas têm, é totalmente viável, é totalmente possível a manutenção daquele dente na boca, devolvendo ali uma função, uma estética, enfim, com às vezes um tratamento, uma obturação, um restaurado, muitas vezes um tratamento de canal. As pessoas, às vezes, o tratamento de canal é o grande vilão, né, dessa questão. Tem que tratar canal? Não, então eu quero arrancar. Mas eu quero abordar um pouco, falar um pouco os prejuízos que são a extração dentária quando não indicada, quando não necessária. Tá? Então, pense bem, a boca, ela está o tempo todo submetida a forças. Força de mastigação, força muscular, força da tensão do ar, embora a gente tenha o hábito de respirar pelo nariz, né, como uma forma mais como a forma correta, mas muitas pessoas têm parafunção e elas respiram pela boca, ou seja, tem tensão de ar passando aí, tem atrito, tem a língua, né, tem tudo que envolve esse sistema, né, que a gente chama de estomatognático, né, que começa na boca, envolve força, existe relação de força. E quando essas forças, elas não estão em equilíbrio, elas tendem a buscar um equilíbrio. Essas forças, elas estão sempre buscando um equilíbrio. Então, quando você desestabiliza esse sistema, fatalmente uma outra força vai incidir aonde não era para ter uma incidência e vai desencadear um ajuste. Isso é automático. Então, quando você tira um elemento dentário da posição dele, você faz uma extração e não programa uma substituição desse elemento, você está descalçando, você está tirando de homeostase todo um sistema que está em homeostase, ou seja, que está equilibrado. Esse sistema ele vai tender a buscar o equilíbrio novamente. E esse sistema ele não se importa com algumas coisas que nós nos importamos, como por exemplo a estética. E a função, ele vai se adequar à função da melhor maneira possível. Então, o que acontece? Vamos lá. Você tem todos os elementos dentários, né, ali em função, com incidências de força sobre eles, mantendo eles no lugar onde eles devem estar. Aí você tira um elemento de função. O que acontece com os outros? Existe a tendência, por causa disso que eu acabei de falar, de haver uma tentativa de fechamento daquele espaço. Então você vai ver elementos que estão adjacentes àquele que você tirou, tendendo a tombar, tendendo a migrar para aquele espaço, mas
mas na grande maioria das vezes, ele não vem bonitinho como as pessoas pensam, ele não vem no longo eixo dele, cobrir aquele espaço, não. Ele tomba, em muitos casos a gente percebe isso, tomba, só que não acontece muitas vezes o fechamento total desse espaço, então você tem um elemento tombado, que não cumpre o seu papel mais como deveria cumprir, você tem perda de função, você tem perda de estética e você tem um espaço para acúmulo de alimento, para compactação de alimento. Quando você comer alimentos duros, você pode ter ali um efeito de cunha naquele local, trazendo agressão para a sua gengiva, para a sua mucosa gengival. Ou seja, quando você tira um elemento dentário, é preciso pensar na substituição desse elemento dentário. Existe também uma coisa que acontece dentro dessa lógica de raciocínio que eu estou falando, que são as pneumatização do seio maxilar. O seio maxilar, essa cavidade interna desse osso que nós temos aqui, o que acontece com essa cavidade? Ela é pneumatizada, tem ar dentro dela. Essa cavidade é aquela quando você está com sinusite, que inflama, que dói, que dá acúmulo de secreção, porque ela tem comunicação nasal e ela é uma cavidade. Então, o que acontece? Quando você tira, por exemplo, um elemento dentário, vamos supor que você tira um pré-molar, você tira um molar, as raízes desses dentes estão em íntimo contato com o soalho dessa cavidade. Elas estão em íntimo contato com o soalho da cavidade do seio maxilar. Essa extração pode provocar um fenômeno de pneumatização do seio. O seio, ele se estende para áreas do osso de onde antes era uma área do dente. Então, aquele osso onde o dente estava fixado, ele pode ser pneumatizado, ou seja, essa cavidade que é oca, ela pode se estender para até o local onde esse dente estava fixado no osso. Qual é o prejuízo disso? O prejuízo disso, quando você não planeja a extração dentária, que muitas vezes se faz necessária, e uma substituição, nesse caso especificamente por implante, você pode ter num futuro a dificuldade de colocar um implante nesse local. Por quê? Porque você não vai ter osso suficiente para a implantação desse elemento. Poxa, Samuel, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem dente? Não. Óbvio que existem técnicas que nos permitem reconstituir esse osso, enxertar esse osso e possibilitar a implantação do elemento dentário novamente. Porém, isso é oneroso, isso tem um pós-operatório um pouco mais complicado, um transoperatório um pouco mais complicado, que poderia ser evitado quando se faz o planejamento da substituição do elemento que se deseja tirar, por N motivos. Realmente existem casos em que a extração dentária ela se faz necessária. Muitas vezes você tem um elemento dentário que não é mais possível manter ele na boca, não é mais interessante manter ele na boca. Ele já está num grau de destruição tão grande que a sua manutenção é inviável. É inviável e muitas vezes impossível do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biomecânico, não se faz mais possível permanecer aquele dente ali. Às vezes são dentes que têm fraturas, que têm lesões endodônticas muito severas, que têm trincas, que têm uma infinidade de questões que inviabilizam a manutenção desse dente e se faz necessário. Mas nesses casos é muito importante que se faça o planejamento da substituição do elemento.
no mínimo com uma prótese mais simples possível, que seja removível. Que seja uma prótese removível, mas é interessante que se faça. Por quê? Esse sistema de ajustes do qual eu acabei de falar, ele vai te cobrar isso. Existem casos em que acontece uma descida de todo o bloco ósseo, quando não somente do elemento dentário antagonista. Por exemplo, vamos supor que você faça uma extração de um dente inferior, ou 2 dentes, enfim, de um dente. É muito comum que o dente antagonista, ou seja, nesse caso o dente de cima, ele desça, e ele desce em alguns casos severamente. É muito comum, a gente observa isso clinicamente todos os dias em pacientes que são mutilados e não substituem o elemento. Costuma descer o elemento, ele na busca por um apoio, ele vai, em alguns casos, saindo da cavidade óssea e vai descendo e vai ficando alongado, a sua coroa vai ficando com aspecto alongado, mas quando na verdade é parte da sua raiz que está se expondo. Em outros casos, a gente percebe a descida do bloco ósseo. O bloco ósseo que sustenta o dente, ele migra juntamente com essa raiz, fazendo uma convexidade nessa região, trazendo toda essa estrutura para baixo. Eu já vi casos, já peguei casos tão severos que impossibilitou, por exemplo, uma paciente que queria muito se reabilitar com implantes. Mas ela já havia ficado edêntula por tantos anos que todo esse conjunto desceu em busca de um apoio, que ela já estava tocando os elementos posteriores de cima na gengiva dela embaixo. E isso não foi um nem dois casos, são inúmeros casos. Todo esse sistema, todo esse bloco desceu, buscando um ajuste, buscando um equilíbrio, buscando um ponto de contato, buscando onde tocar o dente, a ponto de morder. Quando ela fechava a sua boca, ela mordia na sua gengiva, na sua bochecha, ou melhor, na sua gengiva, cá embaixo, na mandíbula. Então, isso dificulta, isso onera o tratamento, isso demanda tempo, isso demanda muito conhecimento para tentar trazer todo esse bloco aqui para cima de novo, o que em alguns casos não é possível, né? Existe sim tratamentos que podem ser propostos, mini implantes, forças ortodônticas, tentando trazer todo esse bloco para cima de novo, esse elemento, intruir esses elementos dentários. É possível, mas é muito mais interessante você planejar a substituição de um elemento que precisa ser removido, precisa ser extraído, quanto antes possível, para que toda essa questão, todo esse prejuízo não venha acontecer e não venha te cobrar para frente, num futuro, quando você se predispor a fazer um implante ou colocar uma prótese que seja ainda removível. Então essa é a dica de hoje, essa é a conversa de hoje. Se você tem a necessidade de fazer exodontia, de fazer extração dentária, pense, planeje a substituição desse elemento quanto antes possível. Se necessário, ou se a sua possibilidade só te permite que seja feito com uma prótese removível, faça. Você vai estar mantendo essas forças minimamente em equilíbrio. Agora, se você pode fazer isso com implantes, que é o tratamento ouro para esses casos hoje em dia, faça, que você vai estar intervindo quanto antes possível, trazendo isso como benefício para você. Tá bom? Então eu queria que isso ficasse claro. Extrações dentárias não devem ser feitas por vontade. Sim, quando indicadas por muita necessidade.
o que em muitos casos é necessário de fato. Mas quando não necessário, procurar manter o elemento dentário, quando possível mantenha-o, faça o tratamento, faça a obturação, faça o restaurado, faça o núcleo, faça, enfim, faça a coroa, faça o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, que ainda assim é muito mais interessante do que você se mutilar e depois ter que buscar correr atrás do prejuízo com algum tipo de prótese e ter isso tudo mais dificultado lá na frente. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, compartilha, se tiver interessante para você, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o like e se inscreve lá no canal, isso é importante, isso anima a gente fazer mais vídeos, abordar mais assuntos, e tem uma infinidade de assuntos que eu quero abordar, tem muita coisa que eu quero trazer, tem muito assunto interessante que eu tenho certeza que vai munir você e te fazer tomar decisões muito mais conscientes na sua vida em relação à sua saúde bucal daqui para frente. Valeu, grande abraço!